Todo mundo conhece aquela casa abandonada próxima à própria residência ou em alguma parte do trajeto diário. Dependendo da cidade, você deve conhecer várias. Afinal, grandes centros urbanos estão lotados de construções abandonadas. Hoje, aqui na Fatos, eu vou te mostrar algumas edificações que foram deixadas nessa situação. Algumas delas, por sinal, nem foram concluídas. Meu nome é Mozart Ornelas e seja muito bem-vindo ao canal. Então, se você já clicou no like, se inscreveu e ativou o sininho, vamos ao vídeo? Uma coisa interessante sobre lugares abandonados é o clima, digamos, meio aterrorizante que fica no ar do lugar, né? Geralmente, quanto maior o espaço, mais assustador ele costuma ser, não é mesmo? Dito isso, imagine um parque de diversões deserto. Dá até um medo. Bem, existem vários parques desocupados em muitas regiões. Eu vou te mostrar só um, porque nossa viagem tem outros destinos curiosos que precisam de atenção também. O Camelot Park é um centro recreativo localizado no pequeno vilarejo de Charnock Richard, na Inglaterra. Ele foi inaugurado no ano de 1983, porém só teve sucesso no início. A temática principal do lugar era a história do rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda, além, é claro, de outros assuntos da Idade Média. Acontece que, em um país cheio de construções medievais e outros atrativos, o parque não deu muito certo. Em 2012, foi decretada a falência oficial. Desde então, o local foi abandonado. Antes de encerrar as atividades, vários brinquedos foram vendidos, mas muitos equipamentos continuam por lá, dando um certo ar de mistério. Ironicamente, o clima um tanto quanto sombrio é o motivo que torna essa região procurada por jovens. Isso é algo comum de espaços desocupados. É o caso do próximo item, o Gávea Tourist Hotel, localizado na cidade do Rio de Janeiro, em um ponto privilegiado na Floresta da Tijuca. O Gávea começou a ser construído no ano de 1953, um projeto audacioso, pensado para o público de alta renda, que tinha mais de 30 mil metros quadrados. A ideia inicial contava ainda com um teleférico para facilitar a vida do hóspede. As obras, no entanto, nunca foram concluídas. Mesmo assim, em 1965, uma grande festa de Réveillon foi realizada no local. No mesmo ano, uma boate chegou a funcionar no térreo. Os trabalhos ficaram parados por 5 anos e foram retomados depois que outra construtora assumiu a edificação. Só que o lugar parecia amaldiçoado. Poucos meses depois da volta das atividades, a nova empresa declarou falência. A obra foi paralisada de novo. Dessa vez, nunca mais voltou. Com o tempo, os elevadores que estavam instalados no hotel foram furtados. Na década de 80, a área virou um abrigo para mendigos e para o tráfico de drogas. Também se tornou uma espécie de ponto turístico na cidade carioca. O esqueleto, como é chamado, é procurado por muitos jovens por causa da bela vista que o prédio oferece. Lá de cima, é possível contemplar o Mar de São Conrado e a Pedra da Gávea, tradicionais destinos do Rio de Janeiro. Recentemente, essas visitas geraram polêmica. Corria o boato de que homens armados estavam cobrando R$10 para os turistas entrarem e que faziam isso a mando de um capitão da Polícia Militar. Histórias à parte, o que eu posso dizer é que dá uma vontade danada de conhecer o local, não é mesmo? Olha só. Até agora eu te contei sobre regiões abandonadas por problemas financeiros. Pelo menos acredito que seja justo chamar assim. Só que outros lugares ficaram desertos por motivos mais catastróficos. É o caso das cidades que passaram por algum acidente nuclear. Se você acha que eu vou falar de Chernobyl, calma lá que esse assunto será tratado em outro vídeo. Há pouco tempo, um outro acidente nuclear causou uma enorme destruição. Em 2011, um terremoto submarino gerou um enorme tsunami na costa do Japão, na cidade de Fukushima. 18 mil mortes foram contabilizadas, além de mais de 6 mil feridos. Se não bastasse essa tragédia humanitária, Fukushima e regiões vizinhas ficaram isoladas. Afinal,
o tsunami atingiu a usina nuclear da cidade, causando o maior acidente do tipo desde Chernobyl. Na época, cerca de 160 mil pessoas perderam suas casas. Alguns locais já foram limpos e voltaram à rotina. Já outras partes continuam abandonadas, exatamente do mesmo jeito que foram deixadas quando o acidente aconteceu. Aos poucos, as áreas liberadas estão sendo ocupadas novamente. No entanto, a maior parte das pessoas prefere não voltar. E você? Voltaria a morar na região, mesmo sabendo que um desastre nuclear ocorreu ali há tão pouco tempo? Conta pra gente aqui nos comentários. Bem, continuando, o próximo local foi abandonado por um motivo diferente do que se é esperado. Para você entender melhor, eu preciso te apresentar o lugar. A Rádio Katwijk é um edifício desabitado na Holanda, com uma história muito curiosa. No início do século XX, mais exatamente no ano de 1918, o prédio foi inaugurado e servia como um ponto de transmissão dos holandeses com suas colônias na Índia. Funcionou com funções parecidas até a Segunda Guerra Mundial. No confronto, os nazistas destruíram uma das torres. A estrutura foi reconstruída parcialmente depois da batalha e, além disso, a transmissão de ondas de rádio continuava a evoluir rapidamente, inclusive com maior adesão de outras tecnologias, como o telefone. Tudo isso em conjunto fez com que o edifício perdesse a sua função ao longo dos anos. A última torre de rádio da localidade foi demolida em 2004. Antes disso, a área já estava abandonada. Embora seja apenas mais uma construção desocupada, como você percebeu pelas imagens, a arquitetura e a imponência da obra chamam a atenção. O clima de abandono e de mistério dá um toque interessante, você não concorda? O prédio da rádio já foi utilizado algumas vezes como locação para filmes e séries. Outro ponto que tinha uma função bem legal, dependendo do seu ponto de vista, tem um nome um pouco complicado. O Black Hills Ordnance Depot foi construído pelo governo americano durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente no ano de 1942. Servia como um tipo de depósito dos materiais que eram necessários para os esforços do combate. Munições, comida, cordas e outros itens eram guardados ali. E é claro, vários trabalhadores civis tinham que morar na região, construída para suportar ataques de bombas. As pessoas viviam ali e existia até mesmo uma escola, shopping center, cinema, piscina e uma igreja, além de outros estabelecimentos que tornavam Black Hills uma verdadeira cidade. Durante o seu ápice, na década de 50, quase 1000 pessoas viveram lá. Por causa do formato das residências e de outras construções, o local recebeu o apelido carinhoso de iglus, em referência à casa que os esquimós constroem. Porém, em 1967, a edificação foi fechada. Hoje, pertence ao dono de uma empresa chamada de Vivos. É especializada em construções em cenários pós-apocalípticos. Loucura, não é mesmo? E por hoje é só. Antes de ir, fala pra gente aqui, ó, se algum desses lugares te interessou. Eu, pelo menos, já estou pensando em sair aqui do estúdio e dar uma voltinha em um deles. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.